Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 21 de março de 2019. Paula garante que sofreu possessão demoníaca no BBB19. Comecei a rosnar. Em conversa com Maicon na tarde de hoje, Paula garantiu que sofreu uma possessão demoníaca dentro do BBB19. A sister chegou até a cozinha bastante assustada e disse para o vendedor de queijo: eu comecei a rosnar e lutar para acordar, esse espírito demoníaco precisava sair de mim. Eu consegui abrir meu olho bem forte e me virar. Aí fui falar com Ari e comecei a chorar. O papo começou com a mineira descrevendo um sonho, que ela acredita ter sido real. Eu contei pra Teresa de um sonho meu, entrou um espírito em mim. Uma senhora colocou a mão na minha cabeça e pediu para olhar para ela, mas eu não conseguia. Ela falou que ia virar a cara para ver meu olho para orar mais. Eu comecei na vida real, aqui mesmo, batendo a cabeça. Não sei o que aconteceu, continuou Paula. Eu também acordei assustado, sabe, assim levantei assustado já, retrucou Maicon. Eu comecei a bater a cabeça e ela orando para mim. Eu não consigo fazer aqui para você ver, mas estava com o consciente acordado. Eu queria que ela me ajudasse. Eu acordei e pensei que mico. Mas aí eu tive uma visão de duas senhoras no vidro do meu lado, mas não era ela. Mas uma delas fez cara de capeta no vidro e eu precisei voltar para o meu sonho para continuar, mas quando voltei eu já estava vulnerável. Aí eu notei que eu não tinha dormido ainda, é a terceira vez que isso acontece comigo na vida, eu não conseguia me mover, disse a mineira. O vencedor de queijo ficou curioso e perguntou: mas você via e não conseguia ter controle? Alguém viu? Paula respondeu de maneira negativa e Maicon deu sua resposta para o caso: eu não vi isso, mas vou te explicar o que aconteceu. Minha prima começou a fazer umas paradas assim. Mas antes disso, tinham feito trabalhos contra ela perto de casa, em uma encruzilhada. Do nada ela começava a sentir essas coisas perto dela. Eu acredito que no seu caso foi um sonho que você achou que estava acordada, mas estava dormindo. Em A Gênese capítulo 14, Allan Kardec esclarece que a obsessão é a ação persistente que um malvado espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito distintos, desde a simples influência moral sem marcas externas sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades medianímica, na mediunidade auditiva e psicográfica. Ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão dos demais. Igualmente como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre a de uma imperfeição moral que dá entrada a um espírito mau. A uma causa física opõe-se uma força física, a uma causa moral é preciso opor-se uma força moral. Para preservar-se das doenças, fortifica-se o corpo, para se garantir da obsessão é preciso fortificar-se a alma, daí para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que satisfaz o mais frequente para desembaraçar-se do obsessor sem recurso de pessoas estranhas.
Este recurso torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque, então, o paciente perde, por vezes, sua vontade e seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o fato de uma vingança exercida por um espírito e que o mais frequente tem origem nas relações que o obsedado tenha tido com aquele em uma existência anterior. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, faz eleição de domicílio em seu corpo sem que, contudo, este o deixe definitivamente, o que não pode ter lugar senão com a morte. A possessão é, pois, sempre temporária e intermitente porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar e dignidade de um espírito encarnado, atentando que a união molecular do perispírito e do corpo só pode se operar no momento da concepção. O espírito, na posse momentânea do corpo, serve-se dele como do seu próprio, fala por sua boca, vê pelos seus olhos, atua com seus braços como se tivesse feito de sua vivência. Não é mais como na mediunidade psicofônica onde o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado, é este último ele próprio que fala e que atua e se o tiver conhecido em vida, reconhecê-lo-á pela sua linguagem, sua voz, pelos seus gestos e até pela expressão de sua fisionomia. A obsessão é sempre uma ocorrência de um espírito malfeitor. A possessão pode ser a atuação de um bom espírito que quer falar e, para causar maior impressão em seu ouvinte, toma emprestado o corpo de um encarnado que este lhe empresta voluntariamente como se emprestasse sua veste. Isso se faz sem nenhuma perturbação nem mal-estar, e durante este tempo o espírito se encontra em liberdade como no estado de emancipação, e, mais frequentemente ele se coloca ao lado de seu reintegrante para escutá-lo. Quando o espírito possessor é mau, as coisas se passam diferentemente. Ele não toma emprestado o corpo, ele se apodera, se o titular não possuir força moral a lhe resistir. Ele o faz por maldade para com o dito, a quem tortura e martiriza de todas as maneiras, até querer fazer com que pereça, seja pelo estrangulamento, seja colocando no fogo ou em outros lugares perigosos. Servindo-se dos membros e dos órgãos do desditoso paciente, blasfemeia, injuria e maltrata os que o cercam, libera-se a estas excentricidades e atos que tenham todas as características de loucura furiosa. Os fatos deste gênero em diversos graus de intensidade são muito numerosos, e diversos casos de loucura não possuem outra causa. Frequentemente a ele se juntam desordens patológicas que são apenas consequências, e contra as quais os tratamentos médicos são impotentes enquanto subsistir a causa primária. O Espiritismo, fazendo conhecer esta fonte de uma parte das misérias humanas, indica o meio de remediá-las. Este meio é o de atuar sobre o autor do mal que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado com inteligência. A obsessão e a possessão são mais frequentemente individuais, mas, por vezes, são epidêmicas. Quando uma nuvem de maus espíritos se abate sobre uma localidade como quando uma tropa de inimigos vem invadi-la. Neste caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de março de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.